Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o presbítero Edson Souza, superintendente da Escola Dominical, Assembleia de Deus aqui, Ministério Tempo Central, em Fortaleza, Ceará. Estou aqui com o evangelista Dejaci e com o Cleiton também, que são professores da Escola Dominical. A Dejaci também é a segunda pessoa na superintendência e eu quero fazer aqui uma apresentação desse nosso terceiro trimestre de 2024 que nós iremos iniciar. Vamos passar esses 3 meses aqui se aprofundando, nas Escrituras Sagradas, e nós temos por título da nossa revista desse trimestre: O Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos dos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Então a gente vai passar esses 3 meses falando, entendendo e pesquisando também, se aprofundando sobre os livros de Ruth e Esther. E eu quero passar para você aqui as nossas 13 lições que nós iremos aprender, A gente vai aprender, vamos ter um subsídio para você que é professor, para você que é superintendente. Vamos ter aqui alguns temas que realmente vai ser polêmicos, alguns vão ser mais profundos, mas a gente vai estar aqui para lhe apoiar, para lhe ajudar aí na sua escola bíblica dominical, tá certo? Nós, na primeira lição que a gente vai iniciar, vai ser 2 importantes mulheres na história de um povo, vai ser a nossa primeira lição. A segunda lição, nós vamos ver sobre o livro de Ruth. A terceira lição, Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. Então a gente vai entender que tipo de amor é esse, Muita gente pode pensar que é um outro amor, mas a gente vai explicar aqui só para você nesse livro sobre este amor que foi entrelaçado por essas 2 mulheres de Deus. Na lição de número 4, a gente vai ver o encontro de Ruth com Boaz, uma história muito linda, muito bonita, e você também vai aprender sobre esse encontro maravilhoso, certo? E nós, na lição de número 5, vamos ter o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família, aonde vai acontecer aquela geração, onde eles vão ter os seus filhos e muito mais. Na lição de número 6, o livro de Esther. E na lição de número 7, a deposição da rainha Vasti e a ascensão da Esther. Na lição de número 8, a resistência de Mardoqueu. De número 9, a conspiração de Amã contra os judeus. Na lição de número 10, o plano de livramento e o papel de Esther. Na lição de número 11, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. A lição de número 12, o banquete de Esther, denúncia e livramento. E na última lição, a lição de número 13, Esther, a portadora das boas novas. Então, essas são as lições que nós iremos passar todo esse trimestre, trazendo para você. Espero que seja de muita ajuda para você, ajuda espiritual, e com certeza seus alunos irão gostar. Então, a gente, nesta noite, vamos aqui trazer um rápido subsídio para você a respeito da lição de número 1. Essa lição que acontecerá no próximo domingo, e nós já estamos dando de primeira mão para você ter aí uma concepção melhor sobre essa primeira lição, aonde tem por tema, por título, 2 importantes mulheres na história de um povo. Como eu já disse antes, nós iremos aqui tratar desse tema em poucas palavras, vamos resumir para você, e com certeza você vai ser edificado, você vai crescer com o que a gente vai aprender nesta noite. Então, que você possa ser abençoado por Deus nesta noite que nós estamos gravando, e nós vamos fazer uma breve oração, evangelista Dejaci, para que Deus possa tomar a frente dessa lição de número 1. Evangelista Dejaci vai fazer essa oração. Curva a sua cabeça e vamos orar. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, estamos gratos, Senhor, por mais uma oportunidade. Glória a Jesus. Pelo teu maná desta Obrigado, noite, meu Senhor. Que nesta noite, meu Senhor, possamos ser, Senhor, instrumentos teus, Senhor, para que nós possamos, meu Senhor, passar essa informação da leitura, dos ensinamentos, meu Senhor, para aqueles que vão também aderir a essas informações, Senhor. Seja conosco, meu Senhor, esse trabalho, seja conosco, Jesus, e que nós possamos fazer, Senhor, um bom trabalho para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Então,
O textual da lição de número 1, ele vai falar assim, está lá em Ruth capítulo 4, versículo 14, que diz assim: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Evangelista Dejaci, aqui no textual a gente vê aqui que as mulheres ali rodearam Noemi, e elas ali realmente bendizeram o nome de Noemi, porque Deus ele usou de misericórdia com Noemi, certo? E a gente vê aqui no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 14, que as mulheres ali, perceberam que Deus tinha dado um remidor, né? Um remidor para ela, e ali foi assim um tipo de profecia, eles estavam abençoando ela e dizendo que o nome delas fosse afamado em todo Israel. Diga aí para nós em breves palavras, né, sobre esse textual, o que o meu irmão entende em relação ao que as mulheres estavam ali alegres, né? Alegres, falando para Noemi que bendito seja o Senhor, né, o Deus de Noemi, porque ele não tinha deixado de dar remidor para ela, né? Apesar de que pensavam ali que ela ali tinha perdido já toda a sua geração, toda a sua família. O que é que você tem para nós, para o pessoal que está nos assistindo, a dizer sobre esse textual? Obrigado, muito boa noite, Pai e Senhor a todos, né? Aqui a gente vê um histórico nos contextos desses capítulos anteriores, né? A grande perseverança dessa mulher Noemi, né? Que passa a ser um exemplo, né? Um exemplo de que possamos ver, né? No contexto desse livro, desses capítulos, né? A perseverança de Noemi, né? E aquilo não só cativou, mas também trouxe inspiração a outras mulheres, né? Isso. A ver o que esta mulher passou, o que ela superou, e pela perseverança dela, né? Pela fidelidade dela com o Senhor, né? Ela passou a ser abençoada por Deus, né? E Ruth a Moabita foi um instrumento fundamental, né? Na vida de Noemi. Amém. Sabemos que na Bíblia Sagrada são os únicos 2 livros que relatam a história de 2 mulheres, né? Nós vamos aqui para a verdade prática, que diz: conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Então, independente de Ruth, de Esther, a gente tem bem que ver que não só elas, né, mas muitas mulheres, elas também tiveram o plano de Deus nas suas vidas fundamentais, né? A gente tem aqui o exemplo de Maria. O plano de Deus na vida dela foi de que realmente ela gerasse o Filho de Deus, que seria o Redentor, o Salvador da humanidade, né? E nós vamos rapidamente aqui fazer a leitura bíblica em classe, para a gente passar aqui para os pontos, para a gente poder compreender cada situação. O livro de Ruth 4, 13 e 22 e Esther 7, do 1 ao 7 diz assim: assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther, no segundo dia do banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E ela te dará, e esse te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse:
Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida com minha petição e o meu povo com o meu requerimento, porque estamos vendidos em eu e o meu povo para nos destruir, matar e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse? E onde está esse sujo coração que o instigou a fazer assim? E disse Ester: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha, e o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Então, meus irmãos, aí a leitura bíblica em classe, o negócio foi muito sério, mas a rainha Ester esteve ali por mediadora, né, entre o povo de Deus, que estava prestes a ser destruído ali por uma armação, né, que esse homem do mal, Amã, estava armado. Pois bem, meus irmãos, no livro de introdução a gente vai ver, né, que Ruth e Ester são os dois livros da Bíblia que levam o nome das mulheres, vão registrar as mais belas e extraordinárias dramáticas histórias sagradas, né? Primeiro que foi ocorrido em Moabe, lá em Belém, no período do juízo, que durou aproximadamente de 1375 a 1050 a.C. E a segunda, né, na Pérsia, depois do cativeiro babilônico, entre 483 a 473 a.C. Né? Ruth e Ester tiveram em época circunstâncias e contexto muito diferentes, mas expressaram as mesmas virtudes espirituais e morais: fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor de Deus e disposição de servir. Essas mulheres foram realmente fundamentais para a preservação do povo judeu e descendência piedosa de Abraão. Suas vidas continuam sendo fontes de profunda inspiração para todos que desejam agradar a Deus e viver para a sua glória. Até aqui a gente começou a perceber que realmente o plano de Deus na vida dessas mulheres era muito grande, muito profundo. E nós agora vamos entrar aqui nos pontos, né? Vamos dar uma resumida nos pontos para que você possa ter uma concepção melhor a respeito dessa primeira lição. Vou fazer aqui algumas perguntas aos professores que estão aqui dentro desses pontos, e nós vamos resumir para que você possa ter uma compreensão rápida, né, e precisa. No primeiro tópico dessa lição, a gente vai ver sobre Ruth. Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Então a gente vai compreender um pouco sobre essa linhagem que a gente viu aqui no texto que a gente leu da leitura bíblica em classe. E eu vou aqui rapidamente ler os 3 subtópicos, e aí o evangelho de Jaci vai dar aqui um resumo sobre essa situação. No primeiro subtópico, a gente vai, em questão de linhagem, falar sobre Ruth como uma moabita, não é? A gente vai aqui ver que ela era descendente de Moabe, e aqui no segundo subtópico ela é uma família belemita, né? E a história de Ruth, ela muda a partir do seu ingresso a uma piedosa família de Belém de Judá. E no terceiro subtópico a gente vai ver sobre o matrimônio e a maternidade, ou seja, o casamento de Ruth com Boaz, né? E o matrimônio e a sua maternidade, que foi a geração do seu filho. O evangelista de Jaci, assim, um breve resumo, o que o irmão tem a falar para o povo que está aí nos assistindo, e o que o irmão entende em relação a esse primeiro tópico, que vai falar sobre Ruth, né, como uma mulher importante para a linhagem de Davi. Primeiro a gente vê o autor da revista aplicando essa importância dela, né, na trajetória da história divina através da Escritura Sagrada, né, que Deus poderia ter colocado qualquer outra mulher na história dessa linhagem, qualquer israelita, né? Não, mas Deus colocou uma moabita, né? Porque isso mostra a graça, a misericórdia de Deus, né? Que Deus, ele tem um plano não somente
para o povo de Israel, né? Deus não tem a tendência somente de se revelar ao seu povo Israel, mas também ser conhecido através de outras nações, né? Como muitas vezes outras pessoas de outras nações viriam e conheciam o Deus de Israel, como por exemplo, né? Na trajetória de Josué, há uns anos atrás, né? Havia uma mulher também que guardou 2 soldados, né? Para poder Josué entrar na terra de Canaã, né? Uma mulher chamada Raabe. Que deu-se em 1375 a 1050 a.C., né? Que foi entre a morte de Josué e a coroação do rei Saul. Pronto. Sobre Ruth, né? Ruth era uma mulher moabita, de família belemita, que escolheu viver com sua sogra após a morte do seu esposo, né? Então, assim, a gente começa a perceber que realmente ela quis seguir a sua sogra, independente de qualquer situação. O Deus de Noemi era o Deus dela, o povo dela também era o povo da Ruth, aonde ela morresse, ela ia morrer também, onde ela fosse sepultada, ela queria ser sepultada também. Então, nós vemos que, normalmente, a gente não vê esse tipo de declaração de uma nora com a sogra, né? A gente vê que, muitas das vezes, é diferente, né? A maneira que elas cuidam uma da outra, né? Mas aqui a gente vê que não só Noemi cuidava da sua nora, como a sua nora também estava ali apegada da sua sogra. No segundo ponto, no segundo subtópico, a gente vai falar sobre Esté, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Então a Esté aqui ela vai entrar como uma mediadora para que impedisse, Deus usou ela para impedir a morte dos judeus que estava programada, né? Uma traição, né? No primeiro subtópico a gente vai aprender que foi de Belém para Suzã, cerca de 5 séculos depois de Ruth. A Bíblia nos apresenta outra mulher notável, que é Esté, também usada providencialmente por Deus para a preservação do povo de Israel. Lá no subtópico número 2 a gente vai ver que ela era uma mulher órfã, né? Órfã, né? Ela era órfã, perdeu toda a sua família, mas ela passou a ser a rainha. Ela recebeu de Deus essa bênção de se tornar rainha, né? E no terceiro subtópico nós vamos ver que, assim como Ruth, Esté é um exemplo inspirativo do quanto vale a fidelidade e a confiança em Deus, seja no campo, seja no palácio. Então, assim, a mulher de Deus, o homem de Deus, ele tem que ser fiel a Deus e confiar em Deus, independente do lugar, independente da circunstância. E aí vai essa pergunta aqui para o professor Cleis, em relação ao segundo subtópico, né? Esté, Cleis, ela é uma mulher que ela agiu para a sobrevivência dos judeus. Então, assim, dentro desses 3 subtópicos, o que é que você entende? O que você pode passar para o pessoal em relação a esses 3 subtópicos? Pai do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez é um prazer estar aqui ajudando meus amados irmãos no crescimento espiritual de cada um de vocês. Amados, essa história aqui de Esté, a gente consegue fazer uma alusão aqui, eu observando alguns pontos, é muito semelhante com a história de José, no qual a gente observa que o Senhor sempre vai colocar um seu, independente do local. A gente pode observar até nesse período aqui, pós-exílio babilônico, no qual aconteceu também com o rei Ciro, no qual um rei persa, no qual Deus disse que levantaria no meio dos que não era dele para preservar o povo. E assim como Deus levantou José, que era um seu, ele levantou também a Esté no meio daquele povo para preservar o plano principal. Ou seja, vai muito também da disposição de cada um de estar preparado para a oportunidade que vai surgir. Que a gente observa que semelhante forma como a gente pode observar de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram para uma cultura totalmente diferente. Esté poderia ter se corrompido, assim como ela foi levada com um grupo de moças virgens ali para se candidatar a suceder uma rainha que foi deposta. Só que ela tinha um objetivo principal. Ela poderia ter se encantado ali
com a fama, com o poder, com o status, com a posição, mas o plano principal dela era proteger o povo. Ou seja, se você estiver de acordo com os conformes do Senhor, nada impeça que você saia de prisioneiro escravo a governador ou de órfã a rainha, né? Então a gente vê o poder de Deus operando na vida de Esther aqui, mesmo que de maneira oculta, mas Deus estava no controle ali, dando essa segurança para Esther agir com essa forma, com tanta coragem, para chegar a fazer o pedido que ela fez para o rei, né? Que foi a proteção do povo. É muito importante também ressaltar, irmão Gleison, essa questão do comportamento da cultura. É importante ressaltar, dentro do comportamento dessas culturas, que a rainha Vasti, ela perdeu o seu lugar ali, porque no momento do capítulo 1 de Esther, que o rei Assuero estava apresentando todo o seu poder, toda a sua glória, toda a sua riqueza, e dentro de todo esse poder e dessa glória que ele tinha, a rainha Vasti fazia parte dessa riqueza dele, né? E enquanto ele deu um banquete, ela deu outro, né? Então você consegue perceber, é muito importante entender que dentro desse texto ele trata de valores, princípios, né? Que nós não podemos descartar na caminhada ou na trajetória. Que Esther foi muito bem, fez um papel muito bem com o rei Assuero para salvar o seu povo, né? Ela cumpriu à risca a cada papel, ela foi obediente, ela teve um comportamento como digno de uma rainha na presença do seu rei, né? E por causa disso o rei o amou, né? O rei atendeu o seu pedido, né? E ela passou a ser um instrumento fundamental. Por quê? Porque mesmo ela sendo rainha, ela não deixou de exercer o seu papel como mulher, como esposa, né? Ou como seu porte ali importante, né? Sendo uma mulher de grande poderio na época, né? É importante ressaltar isso. Que, embora ela seja uma mulher usada por Deus ali, né? Ela não abriu mão dos comportamentos da época, não abriu mão dos valores e não abriu mão dos princípios. Né? Amém. Para acrescentar, só para a gente poder compreender, o nome hebraico de Esther é Hadassah, né? Hadassah, alguns chamam de Hadassah, né? E que significava murta. Ah, professor, o que significa murta? Uma das plantas favoritas do mundo antigo, que de folhas perfumadas e flores brancas ou rosadas, usada para perfumar o ambiente e fazer guirnaldas para os nobres nos banquetes. E o nome Esther também significa Estara, que significa estrela. Então assim, o nome Esther, para quem não sabe, significa Hadassah aqui, e também significa estrela, né? E nós sabemos que Esther era uma mulher órfã, como a gente falou, perdeu família. Ela estava em Belém e veio para Suzã, né, capital do império, e ali ela veio para ali pelo plano de Deus, a direção de Deus, e foi aonde Deus usou ela para ela se tornar rainha, né, e fazer todo esse fechamento. Pois bem, o ponto de número 2, o tópico 2, a gente viu sobre essa mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus, e a gente agora vai entrar no último ponto, né? Que é as mulheres de Deus como protagonistas da história. O protagonismo feminino é o primeiro subtópico. Também vamos falar sobre os papéis que foram bem cumpridos por essas duas mulheres, e vamos falar também da educação familiar que elas receberam. Então, nada é por acaso. Deus usa as pessoas certas, no momento certo, na hora que Ele realmente vê que é a hora de ser usada, né? E Deus não usa qualquer pessoa assim, não é simplesmente chegar, pegar qualquer um. Deus, Ele sempre vai observando a conduta das pessoas, vai observando como é o comportamento das pessoas, para Ele poder usar, né? E nós vamos ver aqui, Dejaci, uma das características que Deus mais preza numa pessoa para Ele usar aquela pessoa nos seus planos divinos, né? Tem que ter esses requisitos, tem que ter essas características. E nós vamos ver um pouco sobre o protagonismo feminino, que a liderança masculina instituída por Deus
não anula o propósito divino com a mulher, nem lhe retira a possibilidade de, em muitas circunstâncias, ser protagonista da história. Então, assim, não é porque Deus usa a mulher para dar livramento ao seu povo que ele está invertendo os papéis. Ah, mas Deus criou o homem é o líder da casa, o homem é o líder da família, e agora a mulher é quem está se saindo bem, a mulher é quem está sendo usada como uma líder para defender ou para salvar o povo, né? Então, assim, na concepção de muita gente, isso é uma coisa que não é aceitável, né? Mas para Deus não tem negócio de mulher, de homem, de menino. Deus, ele usa quem ele quer. E aqui ele usou essas mulheres, e ela passou a ser uma líder, e Deus usou ela como liderança, né? Então, nesse primeiro subtópico, sobre o protagonismo feminino, o irmão Dejaci, o que você entende sobre isso em relação a Deus usar a mulher como liderança, né, nessas circunstâncias? Você acha que as pessoas vão aceitar isso? Ou o que você acha? Que Deus está invertendo os papéis, que não é certo, que Deus não é para ter botado mulher? O que você acha? Muito pelo contrário, né? Deus, ele quando vai falar da sua criação, a imagem e semelhança, não é só o homem. A mulher também, ela faz parte da criação de Deus, ela também é chamada, junto com o homem, é chamada imagem e semelhança de Deus, né? São dois seres diferentes, né? Macho e fêmea, que Deus torna duas pessoas que vieram de criações diferentes, de família diferente, que tiveram uma educação diferente, né? Que vão passar agora a se unir e tornar uma pessoa só, né? Para uma visão só de uma nova família, que é a base que Deus agora estabeleceu como propósito, como diz a revista, né? Que é o Deus que governa o mundo, como também ele cuida da família. E é muito importante ressaltar, Deus, ele sempre vai usar as mulheres como sempre usou, pode tornar-se ainda hoje protagonista da história, como hoje tem muitas missionárias, mulheres dedicadas, mulheres que fazem o seu papel, que não são vistas ou são intercessoras, mas cumpre o seu papel, né? Mas cumpre o seu papel, o mundo não vê, a igreja não vê, mas Deus, ele protege, guarda e o abençoa sem ninguém ver. São protagonistas que estão ali intercedendo, onde esse papel de intercessor, que é um ministério que ninguém reconhece, quase ninguém vê, mas está ali. Deixa os homens lá no topo, ajuda os homens a vencer as guerras, os ministérios, assim como foi Débora, né? Cumpre seu papel, mas mesmo assim, Deus nunca vai deixar de usar a mulher no cumprimento da sua palavra, né? A mulher hoje, ela sempre esteve no protagonismo do Evangelho ou do Antigo Testamento. Ela é a principal responsável pela genealogia. Ela tem uma participação muito grande no ministério da igreja, do pastor, né? Dos ministérios que são estabelecidos dentro da igreja, né? Elas têm um papel muito importante, são fundamentais, né? Como pilar da família. Pronto. Uma das coisas, para a gente finalizar esse subtópico número 1, sobre o protagonismo feminino, é que uma coisa que me chamou a atenção é que entre Ruth e Esther existe algo que chamou a atenção também de Deus para que usasse essa mulher, que quem sabe nessa época, né, não tinha ainda determinados homens, né, para Deus usar, né? Não foi a altivez, como diz a revista, que chamou a atenção de Deus. Pelo contrário, essas mulheres elas eram humildes, né? Tá aqui, ó. Tinha humildade, tinha submissão e tinha obediência a Deus. E isso faz a diferença. Faz a diferença. Então, se naquela época tivesse homens nessa situação, nessa qualidade, nesse requisito, com certeza Deus teria usado também. Então, eram mulheres muito humildes, eram mulheres muito obedientes, eram mulheres que elas eram submissas, elas sabiam fazer o seu papel de mulher. Tanto que Noemi, ela com certeza admirava muito a sua nora, porque ela era uma mulher submissa ao seu esposo, que era o filho da Noemi. Então, é isso que chama a atenção
de Deus para usar essa mulher de uma maneira tremenda, né? E no subtópico de número 2, né, nós vemos aqui o cumprimento dos papéis. Noemi, ela dá testemunho de que Ruth cumpriu bem a sua função de esposa. A própria Noemi, no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 8, até livro de Ruth, capítulo 1, versículo 8, ela dá esse testemunho, né, de que a sua nora cumpre bem o seu papel. Então isso é muito bonito, né? A gente vê a própria Bíblia relatando que uma sogra, ela dá um bom testemunho da sua nora, né? Hoje a gente vê diferente, a gente vê que muita sogra fala mal da nora fala mal da sogra, mas não é para ser assim. O que é que diz aí? Ruth 1,8. Disse Noemi às suas duas noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Pronto. Elas faziam sempre o bem para os seus maridos. Então ela diz assim: Deus abençoe vocês da mesma forma que vocês também usavam de benevolência para os seus maridos de vocês, né? Então assim, que é os dois filhos de Noemi que ela perdeu. Então assim, muito linda essa história. E a gente vê aqui nesse cumprimento de papel, que aqui a gente diz assim, que conheciam bem os seus papéis, que é fundamental para uma boa convivência em família, inclusive nora e sogra. Então, se uma nora não tiver um bom conhecimento do cumprimento do seu papel, então a convivência entre essa família não vai ficar muito bem, né? Então, Cleiton, em relação a esse cumprimento de papel, em onde Noemi, ela dá um bom testemunho de Ruth, né? O que é que você tem a dizer para o pessoal que está ouvindo, que você acha que realmente a nora com a sogra, elas têm que realmente estar em sintonia, ter realmente uma boa relação para que a família, né, ela tenha uma boa convivência? O que é que você tem a dizer? O que destaca mais nesse subtópico 2 e o que me chama a atenção é esse trecho que vai dizer o seguinte: ambas eram mulheres sábias que conheciam bem os seus papéis. Hoje a sociedade, ela se encontra na confusão e no atrito da maneira que está, porque cada um não sabe, às vezes, exatamente como cumprir o seu papel. Quando, às vezes, a gente quis colocar até no outro ponto sobre o protagonismo feminino, é a mesma coisa de que o protagonismo feminino não anula o protagonismo masculino. Ou seja, o homem tem os seus papéis, a mulher tem seus papéis, de acordo com o propósito de Deus. No caso, existe o papel da nora e existe o papel da sogra. Cada uma precisa pedir sabedoria a Deus para cumprir bem esse papel. Tanto é que hoje na sociedade, até a revista comenta essa brincadeira de, bicho, como vai falar de sogra, já vem aquele assunto, bicho, sogra e tal. Só que a gente bota o exemplo, que quando a sogra, ela tem a sabedoria do alto, que ela não quer reter o filho para si, por causa do amor de mãe, porque a sogra ela também é mãe, e a nora, que também é esposa, tem que ter o seu papel de esposa com o filho daquela sogra. Isso. Ou seja, quando a nora entende, ele é meu esposo agora, e aquela sogra entende, ele não é mais meu filho, ele é esposo dela, não existe o porquê de ter o atrito. Desde que haja essa sabedoria em relacionamento e saber que, o pessoal até gosta de dizer, minha mãe usa até esse argumento para a esposa, que a nora ela se torna uma filha para aquela sogra. Tanto é que a gente observa o papel de Ruth, de não cumprir o que Noemi pediu, que ela poderia e teria o direito de voltar para o seu povo e abandoná-la. E ela disse, não, eu vou ficar contigo, como o irmão já falou, o seu povo será meu povo, seu Deus será o meu Deus. E ela ficou até o fim. Ou seja, ela manteve essa fidelidade e cumpriu o seu papel. Eu me tornei nora, pois eu vou ser nora dela até o final da minha vida. Isso é muito importante ressaltar essa questão do seu papel, porque muitas das vezes, principalmente hoje, que a gente está vivendo na era do conhecimento e a gente está recebendo todo tipo de teologia por aí, né? E a gente hoje, dentro de nossas casas, a gente vê esse tipo de comportamento do progressismo, do liberalismo, né? Esse tipo de teologia hoje ele é muito comum no meio de nós, né? E muitas das vezes, se o cristão não tiver alinhado com a palavra de Deus, com os preceitos, os mandamentos, os princípios e os valores da palavra de Deus, né? Ela pode ser muito bem bombardeada ou pode se inclinar para esse tipo de teologia, o liberalismo, né? E outras teologias que são da cadeia de faculdade aí,
que dão essa certa meia, diz que é liberdade, de que a mulher pode tudo, o homem pode tudo, né? Então isso aí é uma armadilha muito grande nos dias de hoje, né? Que é muito importante ressaltar, que tanto o homem como a mulher, Deus estabeleceu papéis. E aqui, só para complementar o que o senhor fala, elas, para ter o protagonismo, elas não precisaram agir de forma do papel masculino. Em nenhum momento elas tomaram a frente, tipo, em nenhum momento Ruth chegou para Naomi e disse, agora eu vou te sustentar, Naomi, fica em casa que eu vou trabalhar e eu vou sustentar a casa toda e eu que vou cuidar de tudo, nesse sentido que era o papel do homem da época. Da mesma forma, Esther também disse, não, agora eu sou a rainha, eu vou estar à frente do rei e eu vou tomar... Não, ou seja, Deus vai pegar quem está disponível para a obra e direcionar aquela pessoa no seu propósito. Quem torna a pessoa a fazer um protagonismo na obra de Deus é o próprio Deus, não é a pessoa. Não. Exatamente. Né? Não é a obra que torna a pessoa boa, é Deus que separa a pessoa para exercer para tal obra. Sim. Seja que homem, que seja mulher. Sim. A gente vai finalizar o subtópico número 3, no subtópico 3, onde vai falar sobre a educação familiar. E essa educação familiar a gente também vai ver um pouco do cumprimento dos papéis aqui, né? Tanto de Ruth como de Esther. E na educação familiar, diz aqui que muita gente diz, Esther era uma rainha muito bonita, ela tinha uma beleza, que o rei se encantou, isso e aquilo. Mas se a gente for no profundo, não foi apenas a beleza de Esther que ele fez ser escolhida como rainha. Nós vamos mais uma vez destacar o que eu falei agora no primeiro subtópico, sobre o protagonismo feminino, que o que fez, né, dela ser escolhida foi, de novo, a sua humildade e o seu bom comportamento no palácio. Então, mais uma vez, a gente está repetindo aqui mais outras qualidades a que foi chamada a atenção. O que poderia ser chamada a atenção dela no palácio pelo rei? A beleza. Mas nesse caso, a nível de mulher de Deus, sábia, Deus ele mostrou para o rei não a beleza dela, mas a qualidade dela. Sim. Então ali o rei ele viu que nela, o que não viu na Esther, o que não viu na Vasti. Ele viu na Esther humildade e um bom comportamento. Assim, opa, essa mulher é humilde. Essa mulher tem um bom comportamento. Não, essa mulher, eu quero que essa mulher seja a minha rainha. E essa mulher, ela foi um instrumento fundamental até mesmo para levar o povo a Deus, porque no momento de dificuldade que o povo estava prestes a ser destruído, o que aconteceu? Ela jejuou e ela orou e falou para todo o povo judeu para fazer a mesma coisa. Olha só, ela cumpria muito bem o seu papel de liderança também, né? Então aqui o que é que diz, né? Nós vamos agora falar um pouco sobre a educação familiar, vou perguntar a vocês para a gente finalizar, mas a gente vê aqui que ela realmente foi bem educada pelo seu tio Mardoqueu, né? Foi bem educada. E ela prestava obediência e muito respeito para Mardoqueu. Então, aqui para finalizar o subtópico número 3, a gente vai ver aqui, ó. É no lar que somos forjados para os grandes desafios da vida. Dentro do lar é que nós somos forjados, né? Somos moldados a seguir esse desafio que a vida tem, né? E essa educação familiar, eu vou só ler aqui um pouco aqui sobre essa educação familiar e depois vocês falam aí um pouco, tá certo? O que acontece? Noemi e Ruth, contudo, elas se revelaram como mulheres sábias que conheciam bem a distinção dos seus papéis na família. Ou seja, tanto Ruth como Noemi, elas compreenderam que o Cristo acabou de falar aqui, os seus papéis dentro da família. Ou seja, Noemi, ela compreendeu que mãe é mãe. E Ruth compreendeu que nora é nora e acabou-se. Não tem esse negócio de estar querendo inverter papel. Nora é nora, mãe é mãe, né? Então, o que é que acontece? Não confundir as estações, não invadir espaços alheios é fundamental para a boa convivência entre nora e sogra. Então, a gente está falando aqui sobre nora e sogra, apesar de que a gente viu que no subtópico 2 elas foram fundamentais para a salvação do povo de Deus, mas aqui a gente está terminando aqui com a educação familiar. Dejaci, explique para nós um pouco mais sobre o que você entende sobre
essa educação familiar no termos espiritual, né? Espiritual que leva para o físico, é claro, né? Depois de Jaci, que a gente vai falar um pouco, e a gente vai fazer a nossa conclusão. A bem da verdade é que nós, famílias, a gente está sendo bombardeado, né, de todos os lados, né? Nós sabemos que ela está vindo de faculdade, né? Elas estão vindo de governo, então a gente está vivendo uma desconstrução, estamos enfrentando um bombardeio muito grande, né? E os princípios da palavra de Deus, nós como cristãos, nós como estamos se preparando para ir morar com o Senhor, né? Ele estabeleceu, a gente consegue ver essa doutrina vinda do alto, ou seja, o reino de Deus estabelecido na terra, né? E essa legislação, ela está escrita lá em Mateus, no capítulo de número 5 até o 7, você vê que é uma legislação. Aquilo dali, aquela legislação que veio do reino de Deus, que entra dentro de nós, que é o que Jesus disse, que o reino de Deus não está à vista dos homens, está dentro de nós. Aquela legislação, quando nós passamos a andar por ela, é ela que vai nos ajudar a nós mantermos a nossa família bem estruturada, né? Andando nos princípios e nos valores da palavra de Deus, e é ali que nos leva a cada um a exercer o seu papel dentro do lar da família. Conseguir vencer os desafios da vida, né? Que são muitos, né? E aí, Cris? Um ponto que me tocou agora, que eu acabei tendo esse insight aqui, eu acabei fazendo essa relação, é que às vezes a gente começa o que tem se falado na sociedade sobre como alguns homens têm agido, como algumas pessoas têm seguido alguns caminhos, e o que tem se esquecido é que um dos papéis da mulher, enquanto mulher de Deus, é a transmissão do ensino. É a mulher que ensina o homem a ser gentil, é a mulher que ensina o homem a ser doce. Como assim? Enquanto ele é criança. Geralmente a gente observa que, apesar de o pai ele transmitir muito conhecimento ao filho, na primeira infância o maior contato da criança é com quem? Com a mãe. Ou seja, com certeza, apesar de ser órfã no início, mas eu não menciona, mas acredito que teve o contato com a sua mãe, a própria Ruth também, porque onde é que uma filha vai aprender a ser uma boa filha? Em casa. Onde é que um filho vai aprender a ser um bom filho? Em casa. Ou seja, os ensinamentos de como se comportar, de como tratar as pessoas, como respeitar os seus líderes. E aquela família que tem aquela base estruturada, ela tem grande chance de se tornar uma outra família estruturada. Mas é que a gente observa que mesmo com os acontecimentos, nada disso se impede. Porque o que é que acontece? Uma família pode ter sido totalmente desestruturada na infância, mas não seguir aquele caminho e mudar, como foi o caso. Apesar de a família de Ruth ter sido desestruturada, morreu o esposo de Noemi, morreu os dois maridos. Ou seja, aquela família podia ter se destruído, tinha tudo para ser acabado. De outra cultura, né? De uma outra cultura. Muito bem colocado. E o caso de Esté também. Ela poderia muito bem, mas não. Seguiu seu papel, seus ensinamentos, escolheu, tomou a decisão de o que ela queria seguir. Então esse papel da família, enquanto transmite o ensinamento das mulheres, dos próprios pais, essa lição ela vai trazer muito tocando para esse lado de Esté e de Ruth, mas mostra também o papel que elas tiveram assim, na vida dos seus maridos, na vida do rei, na própria vida do esposo de Ruth, no qual foi quem gerou a descendência de Davi. Quem gerou? Ou seja, se aquela mulher tivesse existido, ela nunca teria conhecido aquele homem e a descendência não poderia seguir. É verdade. O rei também poderia não ter conhecido Esté e o povo poderia ter continuado do jeito que estava. Então, assim, é um papel muito importante. Na educação familiar. Pois bem, então, para concluir, a gente sabe que Deus continua usando mulheres para cumprir os seus propósitos. Algumas se tornam conhecidas, que nem Ruth e que nem Esté, que estão aqui descritas no livro, na Bíblia Sagrada. E nós sabemos também que aquelas que são anônimas não deixam de ser também usadas por Deus, né? Porque a gente sabe que tem muitas mulheres que tiveram um papel importante na Bíblia Sagrada que não foi assim mencionada como livro de Ruth e Esté. Como, por exemplo, nós vemos aqui a mulher de Noé. A mulher de Noé teve um papel fundamental na vida de Noé. Foi uma mulher fiel
enquanto Noé recebeu a missão de Deus e Noé cumpriu aquela missão. Mas se não fosse aquela mulher sábia, fiel, do lado de Noé, ele tinha cumprido a missão? Não tinha, né? E diz aqui o final, né, na conclusão, que seja homem, seja mulher, que importa não é o quanto a pessoa parece, pois o Senhor olha para o coração. A gente vê lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que a gente vai ver a questão lá, de quando Samuel estava lá, e aí vai começando a passar os irmãos, né? E Davi está lá no campo, e aí começa a dizer, porventura é esse, homem bonito, homem forte, e aí quando chega em Davi, aí Deus revela que é Davi. Isso aí, esse rapazinho todo sujinho que vem do campo. Aí Deus diz para ele, né? Nossa, Deus não vê o que o homem vê, a aparência. Deus vê o coração. Então o que ele viu no coração de Ruth e de Esther foi tudo isso: humildade, fidelidade, obediência ao seu mandamento, né? Então assim, quero agradecer a participação do Cleici e do Dejaci. E até a próxima aula, que você possa aprender, ser fortalecido, edificado. E se Deus quiser, estaremos também trazendo novamente a lição número 2 para você no próximo domingo. Fique com Deus, que Deus abençoe e até a próxima. Amém.